13 de agosto de 2014. Essa data ficaria marcada no Brasil e seria um dos episódios mais obscuros para os despertos. Cai o avião de Eduardo Campos, candidato fortíssimo a ser presidente da República. Estranhamente, a Marina deveria estar naquele voo. A Marina Silva, que nós conhecemos melhor como Vovó Zilda, ela deveria estar no voo, mas por algum compromisso de última hora acabou cancelando. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu perdi também, eu estava começando o canal naquela época. Mas logo ao analisar os testemunhos de pessoas que viram a aeronave antes dela cair, me pareceu muito estranho que as pessoas viram uma coisa e o relatório dizia outra. A aeronave começou a pegar fogo ainda nos céus. As pessoas diziam que havia um barulho como de explosão, um barulho muito estridente. Teve pessoas que disseram até que escutaram 2 vezes isso acontecer, como se algo estivesse explodindo no avião. E isso sim ocasionou a queda. Vale lembrar que naquela época também, o presidente dos Estados Unidos era um esquerdopata. Se você acha que Joe Biden era um esquerdopata, meu irmão, é porque você não viu o que o Barack Obama fez durante o governo dele. Eu lembro, inclusive, de comentar aqui com vocês em alguns vídeos antigos, que o cara chegou a levar milhões de dólares para aqueles regimes, né, que diz lutar pela liberdade lá no continente africano, para que eles aceitassem, escute bem, aqueles regimes que estavam eliminando pessoas, né, os seus próprios irmãos de sangue, mas que dizem, olha, nós somos os protetores, os defensores da paz. Ele chegou lá, né, tem um filme muito bom, O Último Rei da Escócia. Assista o filme para você ter noção de que tipo de grupo eu estou falando. O Último Rei da Escócia, muito bom esse filme. Então o regime daquele totalitário que estava literalmente eliminando pessoas coloridas, o cara não suportava, então ele mandava ceifar. Qual foi a brilhante ideia de Barack Obama para acabar com isso? Fazer sanções, mandar homens para lá para garantir, né, que o povo não seria mais ceifado por isso. Não, ele teve a brilhante ideia de dar milhões, é isso mesmo que você está ouvindo, milhões para essas pessoas. Ele disse, olha, eu vou lhe dar esses milhões aqui e você para de ceifar a vida das pessoas coloridas. Barack Obama fez isso, meu amigo. Era tantos assuntos que a gente estava naquela época comentando que isso não teve muita importância, mas o fato é que isso aconteceu. É óbvio que não deu certo e ele simplesmente financiou mais matança para a população que estava ali. É assim que a esquerda governa. Mas por que eu tô falando disso? A gente começou falando de Eduardo Campos. Calma, meu irmão, tá tudo ligado. É só para você ter noção que era aquele esquerdopata que estava no poder na época e que ele se meteu nesse acidente de Eduardo Campos. Eu li uma matéria para vocês também da época, acho que nem deve existir mais, mas que era um questionamento, eu peguei ela em inglês, né? E que era um questionamento dos próprios americanos, da mídia americana, perguntando por que Barack Obama estava tentando ajudar a entender um acidente aqui no Brasil de um candidato à presidência. Ele mandou homens de uma agência muito conhecida lá, vir ajudar nas investigações. E eu disse no mesmo dia, eu não acho que ele veio ajudar a descobrir, a esclarecer o que realmente foi. Até porque isso não interessaria aos Estados Unidos. Mas se algo fora do comum aconteceu, com certeza eles vieram ajudar a apagar. É isso que eu espero da esquerda, né? Então muita conversa rolou de lá pra cá, eu perdi meu vídeo, a gente fazia essas análises, né? Inclusive com as imagens do avião, eu perdi o vídeo. Mas hoje, 2025, eu recebo a dica aqui do nosso querido irmão, Lucas França, que está detonando nas dicas, literalmente. Um abraço forte, Lucas França. E tem aqui, ó, Pleno News, matéria da mídia, tá? Espero que o YouTube respeite o nosso direito de fazer jornalismo, né? Porque parece que só quem pode ser jornalista é a mídia. Se a gente faz notícia aqui no YouTube agora, a gente tá tomando strike. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um post aqui na comunidade mostrando a vocês que aquele nosso vídeo, mostrando aquele homem que tá com fogo nele próprio e agia como se nada tivesse acontecido, a gente tomou strike daquele vídeo. Sendo que o canal Terra Brasil, Rec Notícia e tantos outros, principalmente o Terra Brasil, o vídeo está monetizado, né? O vídeo continua monetizado, de boa, sem qualquer restrição, com imagens de alta resolução. E eu, coitado de mim, mostro rapidamente o vídeo no meu celular, rapidamente, já para respeitar as regras da plataforma, toma strike. Então tá assim hoje em dia, né? E quando a gente toma strike, família, é uma coisa muito terrível, porque o nosso alcance diminui. Eu vou depender muito de vocês, da ajuda de vocês, né? Eu fico pensando, será que é porque o Terra Brasil teve mais de 160 mil visualizações
e 1000 likes, e o nosso com 9.000 views já tinha mais de 2.000 likes. Será que é isso que causa raiva? Que quem escuta as nossas explicações se convence, e esses caras, por mais que tentem manipular, não conseguem fazer colar as suas teorias da conspiração, porque eles sim fazem teorias da conspiração, nós não. Eu fico pensando se é isso, né, o problema. Será que é esse o problema, meus irmãos? Tá parecendo, né? Porque, repito, você tomar strike por um vídeo que todo mundo fez, né, que tá aí na plataforma até agora, aí só o meu que não pode, é um tratamento muito injusto. Aí você pede pra eles olhar, não, já olhamos aqui, em 10 segundos. Ora, que absurdo. Enfim, meus irmãos, vamos continuar aqui, porque tá assim, ó. Foi um ceifamento, ó. Tá vendo, ó? Matéria de 30/5/2025. Foi um ceifamento, uma eliminação, ó. Mexeram numa peça do avião, denunciou Antônio Campos. Irmão de Eduardo Campos, o advogado Antônio Campos, voltou a declarar na quinta-feira, quer dizer, já tinha dito. Eu acho que eu cheguei a falar disso logo na época, ele também falou. Ele falou na última quinta-feira, dia 29/5, que há fortes indícios de uma ceifação, né, uma eliminação, no episódio em que o avião do político caiu na cidade de Santos, no litoral paulista, em 2014. Na época, a candidatura de Eduardo ao Palácio do Planalto era clara oposição à reeleição da então presidenta Dilma Rousseff. Então veja, meus irmãos, são dois episódios muito estranhos, né, que mostram que o Partido das Trevas é das trevas mesmo. Porque veja, Eduardo Campos se torna oposição, um forte candidato que provavelmente levaria aquela eleição, ele estava só começando, e com certeza não sou fã dos Campos, mas teria sido melhor do que a Dilma. Ele era oposição, o avião dele cai. Bolsonaro vira oposição em 2018, leva uma facada. E ninguém tá vendo nada, né? Ninguém tá achando estranho. Meu irmão, eu só posso ir até aqui. A liberdade hoje, ela já não existe, né? A não ser que eu vá repetir o mesmo lixo que a mídia já faz. Eu não tô aqui pra isso. Se é pra fazer isso, é melhor o canal nem existir, creio eu. Eu tenho que falar a verdade. Eu só quero que você pense, se não é muito estranho, que o Partido das Trevas tem essa maré de sorte, vendo seus inimigos, literalmente, se ferrando. Se ferrando mesmo. Não é maneira de falar. O avião cai, o outro leva uma facada, até hoje tem sequelas. Que estranho, né? Ao mesmo tempo que cada vez mais penas são reduzidas para bandidos e regalias são criadas. Estranho, né? Muito estranho. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o irmão do político afirmou com todas as letras que foi um ceifamento. A palavra é outra, né? Assassi, né? Já sabe o resto. Que mexeram numa peça do avião para ceifar a vida de Eduardo Campos sem que fosse possível uma comprovação. Tá aí a explicação porque os homens de Barack Obama vieram para cá dar uma ajudinha, né, nisso. Antônio também fez referência à denúncia feita pelo presidente nacional do PSB, que acusou a então presidenta Dilma Rousseff de espionar seu irmão usando a estrutura da ABIN. O acidente com o avião tem a ver com esse entorno e com esse contexto, que o tempo revelará. Vai revelar quando não tiver mais poder, quando a gente já não tiver mais dentro de tão velho, né? É isso que acontece. Foi uma eliminação. Mexeram numa peça do avião, o que seria de difícil provar. Métodos muito utilizados por profissionais do crime. Antônio Campos revelou ainda que Dilma Rousseff implicava e tinha ciúmes da relação pessoal e política de Eduardo Campos com o próprio Molusco, né? E poderia vir, no caso, a substituir ela, né? Porque o Eduardo Campos era de esquerda também. De acordo com ele, ainda há uma ação de produção de provas em curso, menos 11 anos depois do falecimento, tramitando na 4ª Vara Federal de Santos, sob o número, tá aqui o número, ó, 5001-663/02.2017.4.03.6104, que já foi ajuizada por ele e sua mãe, a fim de provar que o acidente aéreo foi, na verdade, uma sabotagem em uma peça da aeronave. Há pareceres de assistentes técnicos nesse sentido, que foram desconsiderados numa pífia investigação da autoridade policial responsável pelo assunto na época, disse. Falando em autoridade policial, eu já vi, né, uma juíza, né, perder tudo que a acusação tinha contra a Globo, né, inclusive os órgãos do próprio governo, né, responsáveis pela cobrança dos impostos. Então reuniram eles, né, tudo que a Globo estava sonegando, pegaram as provas com documentos oficiais, né, das transferências deles para ilhas fora do país, os chamados paraísos fiscais, e aí quando colocaram tudo na mão dessa juíza, ela disse, perdi. Foi afastada na época do cargo, acho que hoje já voltou e tá muito rica. Que coisa, não? O inquérito que investiga o falecimento de Eduardo Campos chegou a ser desarquivado em setembro de 2023 por uma determinação da Justiça Federal,
mas em abril de 2024 voltou a ser arquivada após o juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal do Santos, enviar a ação à Procuradoria-Geral da República, que entendeu não haver elementos para a reabertura do inquérito. Pois é, né? Eu acho que deu para você pegar, né, meus queridos e nobres irmãos. Tá assim, hoje em dia, meu irmão, é a música, né, dando milho aos pombos. Se vem alguém querendo mudar, consertar, né, pega esse idiota e enterra. No caso de Eduardo Campos, meu irmão, basta você ver o filho dele aqui, que é uma aberração política, literalmente, é o prefeito TikTok, né? O cara faz meio mundo de videozinho de TikTok, dá muito circo ao gado e tá funcionando, que é uma beleza, né? Eu não duvido nada que se ele se candidatar a governador aqui, ele ganha. E é esse cara que eu acredito que seja o futuro da esquerda, né? Ele tá se dando muito bem nas redes sociais, tá sendo bem aceito na cidade dele, aqui em Recife, e é um futuro sucessor do Molusco, né? O Molusco, inclusive, vive conversando com ele. A verdade, meus irmãos, é que o Nordeste ele tem controlado o Brasil. A grande verdade é essa, né? Porque existe muita gente aqui que não tem noção nenhuma de política, então qualquer agrado, qualquer caminhão-pipa consegue voto, né? E fica difícil você argumentar com essas pessoas. Elas, inclusive, ficam com raiva e até agressivas. E eu sempre que moro aqui, né? Nasci e me criei, amo a minha terra, mas é a verdade. O Nordeste, ele é o berço eleitoral da esquerda. A grande verdade é essa, né? Muitos têm despertado, aqui tem muito cidadão trabalhador, é fato. Tem muita gente que luta, né, com as próprias mãos para melhorar de vida, e essas pessoas já não querem saber de Molusco, não querem saber de esquerda. Mas existe a outra parte, né, que só quer saber da musiquinha, do showzinho grátis. Aqui tem muito, para você ter noção, os caras trouxeram Ivete Sangalo, né, pro São João aqui. A abertura do São João não foi com forró tradicional como sempre, né? Foi com a Ivete. Por que será, né, meus irmãos? Então, aqui é o berço. É muitos votos que eles ganham daqui, né? Se você pega, por exemplo, um cidadão de classe média que às vezes nem um filho quer ter, você vai, né, ao cidadão desorientado, o cidadão que é manipulado pelas narrativas deles, o cara tem 7, 8, 10, 12 filhos. Então é muito diferente na hora de votar, né? O consciente ali acaba sendo a minoria. Então, com esse sistema aí, é muito difícil. Seria bom que a oposição se mexesse e colocasse que qualquer pessoa que recebe qualquer benefício por parte do governo estivesse impedida de votar. Isso sim daria uma diferença grande e daria alguma chance, né, dos outros estados fazer mais peso, ou fazer aquela votação ali valer pela porcentagem do PIB. Quanto é que o estado contribui para o PIB? É 10%, é 20%? Então o voto daquela região vale isso, 10, 20% do que eles próprios produzem, né? Então, quer ser mais relevante, era só aumentar o PIB, né, do próprio estado. Mas não querem isso, vocês sabem muito bem qual é a ideia. A ideia é justamente essa aqui, esses planos, né, esses financiamentos de pobreza, que eu chamo disso, não é ajuda, é financiamento de pobreza, é para isso. Mandei o povo ali dependente da ajuda deles, né? A verdade é essa, meus irmãos. Enfim, se eu continuar falando aqui, esse vídeo vai cair também. Se ele passou, já é um milagre, baixe ele. Se quiser repostar, pode repostar. O importante é que a informação chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos, mas resumindo, Eduardo Campos também não era flor que se cheire. Tenho certeza que teria sido um pouco melhor do que a Dilma, com certeza, mas também teria sido um péssimo presidente, porque as ideologias dele é as de esquerda e a família dele já vem aqui no poder. Aliás, não existe eleição verdadeira aqui em Pernambuco. É tudo família tradicional. Eles dizem, não, é as famílias tradicionais. Não, é os coronéis tomaram conta e não deixa mais ninguém de verdade chegar, né? Enfim, é isso, é terrível, né? Não é à toa que eu digo a vocês, Davi, vou aí visitar. Não venha porque aqui realmente é pesado. É pesado de fato, meus irmãos. É isso, fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!